Graça e paz, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Eu te convido a ver este vídeo. Foi a pregação de ontem feita pelo pastor Kainan na Igreja Metodista do Bacaxiri. Você é o nosso convidado, venha conosco e já aproveita, compartilhe esse vídeo, deixe lá o seu comentário, deixe o joinha e compartilhe com outras pessoas. Fica na paz, Deus abençoe. Eu quero partilhar com você uma palavra que tem ministrado fortemente o meu coração há uns 30 dias. E eu gostaria que você me emprestasse a sua atenção. Sei que já está perto da tua hora de almoço, mas eu quero que você coma o pão da presença antes de ir para casa comer o alimento que vai te fortificar para continuar a pregá-la. Então, abra sua Bíblia comigo. Eu quero que você abra em Lucas capítulo 24, versículo de número 13 apenas. E Deuteronômio capítulo 11, versículo de número 26 a 28. Evangelho segundo Lucas capítulo 24, versículo de número 13. E também Deuteronômio 11, 26 a 28. Amém? Estou ouvindo algumas Bíblias ainda, vamos esperar os nossos irmãos. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, queridos. Nesse mesmo dia, Lucas 24, 13, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém 70 estádios, mais ou menos 10 a 12 quilômetros. E Deuteronômio capítulo 11, de 26 a 28, vai dizer assim: prestai, pois, a atenção, hoje estou colocando a bênção e a maldição diante de vós. A bênção se obedecerdes aos mandamentos do vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do vosso Deus, desviando-vos dos caminhos que neste dia eu vos instruo, a fim de vos deixar desiludir e continuar a seguirdes deuses pagãos. Amém, queridos? Eu quero falar com você nessa manhã sobre circunstâncias cruciais. Eu não sei você, queridos, mas toda vez que eu paro para analisar a vida humana, eu me deparo com uma realidade. Todos os dias nós estamos em um lugar de enfrentamento e frente a inúmeras circunstâncias, amém? Inúmeras decisões importantes são tomadas diariamente por cada um de nós. E uma coisa que eu tenho aprendido a cada dia é que nós não podemos programar circunstâncias. Elas vão chegar sendo desejadas ou não, e inúmeras delas têm o poder de aperfeiçoar a nossa fé, mas também têm o poder de, se não dermos atenção real e segundo a palavra que nos foi instruída, de também tornar a nossa fé mais frágil. Diante disso, queridos, é inevitável não pensarmos que as circunstâncias elas apresentam boas resoluções, mas também más resoluções para nós. É tão bom, queridos, quando nós estamos na expectativa de uma bolsa de estudos, vamos lá, fazemos uma prova diante de uma circunstância crucial na nossa formação, e após alguns dias chega a boa notícia de que você foi aprovado. É tão bom, queridos, quando nós passamos por um período de construção familiar e nós decidimos por ter o primeiro filho do nosso casamento, e lá uma circunstância crucial nasce, e nós podemos escolher caminhar nessa circunstância de acordo com a vontade do Senhor. Mas existem circunstâncias difíceis que nós passamos, queridos. O luto é uma circunstância muito difícil, e nós não podemos programá-lo, e é muito difícil de aceitá-lo e de lidar com ele. Como é difícil, queridos, quando a circunstância bate à nossa porta e já não há mais resolução para um matrimônio e o divórcio se estabelece. Quantas circunstâncias adversas chegam em forma de enfermidade, queridos, e nós temos que aprender a reagir diante desses quadros que aparecem na nossa vida. Circunstâncias cruciais, elas afetam a nossa fé, positivamente ou negativamente. Mas isso, querido, não é predeterminado por nós. Isso é definido por aquilo que está constituído no nosso interior. Porque a circunstância, ela virá e ela nos colocará à prova.
mas o nosso interior e a forma como nós interpretamos as circunstâncias definirão se seremos bem-sucedidos e abençoados ou se entraremos num caminho muito difícil, ao qual teremos que lidar com consequências que vão afligir a nossa vida. E é por isso que circunstâncias cruciais afetam a nossa realidade. E aí eu quero entrar um pouquinho, queridos, nessa história do caminho de Emaús. Imagine você, queridos, que esses dois homens que estavam indo pelo caminho, segundo algumas interpretações teológicas, Cleopas estava indo por esse caminho junto ao seu filho, e Cleopas provavelmente era um dos 70 que foram enviados por Jesus. Então ele conheceu fortemente as palavras que Jesus ministrou ao coração dos seus discípulos. Ele participou daquilo que Jesus estava construindo na sua geração. Mas, queridos, diante de circunstâncias adversas, o coração de Cleopas e aquilo que ele estava a conversar com aquele menino no caminho afetou fortemente a jornada e o destino para o qual eles estavam caminhando, queridos. Imagine você que há 3 dias atrás Cleopas estava com Jesus e viu ele sendo crucificado, e a esperança de um povo morrendo, queridos. O povo esperava, os discípulos esperavam, aqueles que estavam ao redor de Jesus esperavam que ele fosse possuir de alguma outra forma o governo do povo de Israel, seja de forma política, seja de forma bélica. A esperança estava de que o Messias seria levantado para governar de novo, e o povo sairia desse cativeiro imposto pelo império e essas novas leis que estavam regendo aquele tempo. Mas naquele momento, queridos, quando eles veem Jesus no Calvário, quando eles veem a pedra fechando o túmulo, a esperança vai embora. E eles estão diante de uma circunstância crucial: crer naquilo que foi dito, ou retomar as suas vidas, como foi a atitude de muitos dos discípulos de Jesus. Como acontece comigo e com você diante de circunstâncias cruciais, quando nós não temos o firme fundamento do Evangelho para tomarmos uma decisão que vai nos abençoar a respeito da construção do destino que nós vamos viver. Queridos, nós precisamos ter a clareza de que aqueles homens afetados por um ambiente de desesperança estavam alimentando as suas frustrações. Sabe por quê, queridos? Porque identidades feridas ferem. E aqueles homens foram feridos na sua identidade, e eles não compreenderam a realidade que Jesus estava ensinando e ministrando aos seus corações. E nós sabemos que Jesus falava a respeito dessas coisas, porque quando 2 mulheres vão ao túmulo, e no versículo 8 nós temos a clareza disso, elas falam ao ouvir a respeito de que Jesus havia ressuscitado: eu me lembro das palavras que ele havia dito. Queridos, Jesus havia deixado com clareza aquilo que havia sido ministrado. Mas às vezes as circunstâncias cruciais da vida nos colocam em situações tão adversas que nós perdemos a interpretação, o discernimento, a forma como devemos proceder diante delas. E assim estava o coração daqueles dois. E diante dessa realidade, desse quadro, queridos, olhando para a situação que eles estavam enfrentando, caminhando a distância e distância do lugar onde Jesus devia ter ministrado aos seus corações para que eles ficassem. Porque todos nós lembramos, queridos, a palavra de Jesus é: eu vou morrer, mas fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Amém, queridos? O crente, ele não se move pelas circunstâncias, ele não se move pela desesperança do seu tempo, ele se move pelas palavras de Jesus. E quando nós temos clareza disso e percebemos esses homens tomando essa decisão, indo para um lugar distante do propósito de Deus, nós percebemos que diante de circunstâncias cruciais, quando nós não guardamos as palavras de Jesus, quando nós não estamos revestidos de uma viva esperança que está firmada sob essa palavra, nós temos a tendência de fugir do lugar de propósito e corrermos para um lugar onde nós possamos construir um novo significado de vida, ainda que nesse lugar Jesus não esteja. E ali se estabelece um lugar, queridos, ao qual Moisés, com muita clareza, ministrando o coração do povo, chama um lugar de maldição, um lugar de consequências, um lugar de más escolhas, um lugar de dificuldades e dores. Esse não foi o lugar programado por Jesus para a sua vida. Amém, queridos? Nós cremos que Jesus, no Salmo 139, ele revela por meio do salmista, testificando no espírito do salmista, algo muito profundo. Ele diz que os dias do crente, os dias do servo de Deus, da serva do Senhor, eles já estão escritos, queridos, e nós não cremos como metodistas que isso está pré-determinado sobre como você vai viver, porque você não é um robô.
Mas isso está predeterminado sobre a existência da bênção, queridos. Deus programou o seu destino para uma jornada de propósito abençoada, a fim de que você escolha bem, discernindo em esperança e em palavras de vida eterna, a fim de que a bênção do Senhor chegue sobre ti, sobre a tua família, por onde o Senhor te enviar. Há um desejo no coração de Deus de abençoar o seu povo, amém, queridos? Deus não é um Deus de maldição, queridos. A maldição, ela é consequência de escolha humana. É consequência de não estar preparado para circunstâncias cruciais que irão bater a nossa porta. E eu quero dizer para você, e não quero desanimá-lo, eu quero gerar em você uma firme expectativa para que você construa isso. Porque é possível estar preparado para lidar com elas no dia da adversidade. Eu me lembro, queridos, quando a notícia de uma circunstância crucial bateu a porta da minha casa. E o meu pai, no primeiro casamento que ele teve 2 filhas. E a Marcela, ela teve toxoplasmose. Então ela tinha algumas dificuldades, ela tinha alguns anos de vida para viver. E no meio de uma circunstância adversa, aos 23 anos, a notícia chega de que os dias da Marcela haviam sido contados e o Senhor estava tomando ela para si. E queridos, por mais incrível que pareça, diante daquela circunstância, o coração do meu pai, o meu coração, o coração dos meus irmãos, da minha mãe, tiveram que tomar uma decisão. Crer naquilo que Jesus havia feito pela vida da Marcela. E crer que agora o seu corpo que padecia nessa terra estava sendo restaurado completamente. E não haveria mais choro ou dor ou sofrimento para ela. Mas agora tudo aquilo que Cristo tinha para ela. Ou passar anos e anos e anos e anos acorrentado. A morte de uma jovem menina que havia passado por adversidades. E a paz do Senhor pôde encher o nosso coração porque nós tínhamos uma palavra de Jesus. No início do meu casamento, queridos, nós passamos adversidades inúmeras. Nós largamos tudo para seguir o chamado de Jesus. Com 3 meses que eu chego em São Bernardo do Campo, para o período da minha formação, eu sou confrontado por uma realidade. O dinheiro estava curto, os currículos não eram aceitos, e eu olhava para o armário e eu tinha um pacote de polenta, uma mistura e meio pacote de arroz. Eu olhei para minha esposa e falei, meu Deus, eu tirei essa menina da casa do pai dela, ela era uma princesa. Ela continua sendo, queridos. E Deus ministrou fortemente o meu coração naquele dia, sobre fidelidade, diante de circunstâncias cruciais. E naquele dia, na última mistura, na última situação daquele momento que poderia causar danos permanentes, não somente no meu matrimônio, mas naquilo que a gente estava construindo juntos, eu recebo uma ligação para um aconselhamento pastoral. E ao final dessa ligação, uma pessoa distante, uma parente distante, ela diz assim, quando você era menor, eu gostava muito de te presentear no período da Páscoa, e é período de Páscoa. Então eu vou mandar para você uma oferta para que você compre um ovo de Páscoa para comer junto com a sua esposa. Eu falei, uau, Deus ouviu a minha oração. Vou comprar uma cartela de 30 ovos, nós vamos passar bastante tempo aí agora. Queridos, a hora que eu chego no banco, estava exatamente o valor da minha compra do mês. 25 dias depois, eu e a Samila estávamos empregados. Eu estava na pastoral universitária, contratado numa função que um seminarista serve a cada 2 anos. E pela graça de Deus eu pude viver isso. E nós pudemos viver um milagre no Senhor. Porque as circunstâncias que nos apertavam, elas não nos puderam vencer porque nós tínhamos uma palavra. O que tem sustentado o teu coração, meu irmão, o que tem dirigido a sua fé, tem te levado para mais perto de Jesus, para aquilo que Ele está querendo de você e da sua família, ou está te apertando a ponto de que você não tenha nada para sobreviver diante desse contexto, e a sua fé está desnutrida e morrendo. Eu quero dizer para você que as circunstâncias não são o problema está em não ter uma palavra de Jesus. Está na hora de irmos a Jesus, ou permitirmos que Jesus venha até nós como momentos como esse, porque foi isso que aconteceu com aqueles 2 rapazes. Jesus aparece para eles no caminho, eles não conseguem discernir a Jesus, mas é muito interessante porque a palavra do Senhor diz que Ele começa a ministrar o coração
daqueles 2 discípulos, e olha o que ele diz, olha o que diz o texto, versículo 27. E ele começou por Moisés e por todos os profetas. Querido, aquele povo conhecia essas histórias. Isso não trouxe para eles esperança para aquele momento. Mas olha a continuação desse texto. E explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Queridos, Jesus estava expondo sobre si mesmo. Ele sabia que ele era a chave da esperança do mundo. Ele sabia que ele era a resolução das circunstâncias cruciais da vida humana. Ele sabe responder ao seu coração no dia do luto, porque ele é o consolo. Ele sabe, queridos, expressar o amor a um coração que está perdendo a paixão dentro de um matrimônio. Ele pode restaurar o casamento. Ele pode, queridos, ser a transformação que nós não conseguimos ver na vida de um filho, de alguém próximo, de um discípulo, de uma discípula que caminham conosco. Mas para isso, queridos, nós precisamos perceber Jesus em todos os contextos. Nós precisamos notá-lo em todos os lugares. Nós precisamos ser despertados de alguns contextos que têm movido a nossa fé e nos impedido de prosperar naquilo que Jesus tem para nós, queridos. Quando nós olhamos para essa realidade, eu percebo que quando nós aceitamos a Cristo, Ele deseja mudar completamente a visão que nós temos de mundo, para que nós possamos interpretar de acordo com a vontade de Deus as circunstâncias cruciais que se apresentam para nós. E o grande problema, queridos, da nossa geração é que ela está regalada de informações, ela recebe informações diárias de muitos lugares, de muitas vozes. E o seu coração está nutrido de respostas que não o conduz à vida em eternidade, não prosperam naquilo que Deus tem, não geram propósito no nosso interior. E a nossa visão de mundo, regrada por essas coisas, ela começa a sucumbir porque elas não têm propriedade para responder circunstâncias cruciais que de fato abalam a nossa fé. E é por isso, queridos, que nós precisamos entender e ter clareza do que a palavra de Deus nos diz. E a palavra de Deus nos diz que toda boa dádiva vem do céu. Então, se eu estou vivendo a presença de Jesus, eu preciso crer que tudo que está ocorrendo nesse momento da minha vida será fruto da graça de Deus. Deus está operando em meu favor, e a bondade de Deus vai me alcançar em algum processo do caminho. Mas eu preciso enfrentar as circunstâncias, eu preciso permanecer, eu preciso investigar o meu coração e entregá-lo a Jesus para que Ele possa me dar a porção necessária para que eu responda a esse tempo e a essas circunstâncias que me afligem. E essa é a primeira coisa que nós precisamos deixar que afete a nossa realidade de circunstâncias cruciais. Mas há uma segunda coisa muito importante, queridos, e ela fala de com quem nós estamos construindo a jornada e o caminho da fé. Quantas vezes eu e você emprestamos as nossas circunstâncias cruciais, momentos que definem muitas coisas na nossa fé, no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, na forma como nós vivemos no mundo aí fora, nós emprestamos a pessoas que não carregam a palavra da verdade, que não têm a cultura bíblica que nos deve ser pregada e ensinada diariamente, não têm a presença do Espírito Santo para nos dirigir em discernimento de espírito a respeito daquilo que Deus tem para nós, queridos. E essas conexões nos levam a decidir mal diante de circunstâncias cruciais. Quantas vezes, queridos, eu já fui o segundo conselheiro de alguém? Como assim, pastor? Alguém chegava para mim no meu gabinete e falava: pastor, eu passei uma crise conjugal, eu fui ouvir uma amiga. E a minha amiga falou assim: larga dele mesmo, ele não merece a sua porção de fé. E aí eu tive que dar o segundo conselho, diante de uma voz que não deveria ter sido ouvida, e falar assim: existe um plano para o seu casamento. Sabe por quê, queridos? Porque nós temos a tendência de buscar respostas imediatas. Nós temos a tendência de procurar pessoas que estão no entorno da nossa geografia, da nossa vida, e dar a elas poder que elas não deveriam ter. Nós precisamos aprender, queridos, a gerenciar a nossa alma, o nosso coração em lugares onde Deus pode trabalhar, onde Deus pode executar os seus planos sobre a nossa vida, os seus propósitos sobre o nosso coração, queridos. É por isso que eu quero aconselhar você nessa manhã: procure pessoas que caminham com Deus para andar ao seu lado. Ouça pessoas que ouvem a Deus,
Pessoas que ouvem a Deus têm palavras duras para nós, mas são palavras de vida em eternidade. João capítulo 6, num momento crucial da jornada, muitos discípulos aflitos com o que Jesus havia pregado, Jesus olha para eles e diz: duras são essas palavras mesmo, mas elas são palavras de vida. Se vocês querem ficar nelas, amém. Mas se não querem, Deus os abençoe, porque há um caminho de bênção, há um caminho de escolhas difíceis. A escolha está sempre conosco, queridos. Apesar da graça de Deus todos os dias estar sinalizando para nós: venha para cá. Apesar de todos os dias nós temos a oportunidade de ouvirmos sobre Jesus e a esperança que Ele é, sobre as verdades que podem mudar a nossa sorte, a nossa vida, há uma escolha a ser tomada. E é por isso que eu quero que você guarde uma sigla no seu coração. Cutuca essa pessoa bonita aí do seu lado e diz assim: DDD. DDD, queridos. O que é isso, pastor? DDD. Você precisa aprender que decisões definem destinos. As decisões que você está tomando hoje estão ecoando na eternidade, estão ecoando no seu futuro. E é por isso que decidir mal agora é semear o que você vai colher amanhã. E é por isso que eu quero que você entenda que a mudança que você tem da cosmovisão, da vida que você consegue contemplar diante das circunstâncias, ela pode ter sido fruto da sua criação, da cultura do lugar onde você cresceu, mas ela precisa ser afetada pela cultura do reino de Deus. Ela precisa ser transformada a ponto de que a sua mente tome a forma e compreenda que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que todo o processo está acontecendo porque você foi chamado segundo um propósito, e se Ele tem um propósito na sua vida, e você está firme nesse propósito, Ele vai mediar sobre a sua vida aquilo que você precisa e não aquilo que você quer. A gente tem uma dificuldade, queridos, em separar o que nós queremos daquilo que é necessário. Mas eu quero dizer para você que a prioridade é viver aquilo que é necessário. A Samela ministrou aqui algumas quartas-feiras para nós e disse, queridos, ela nos trouxe o exemplo da Arca de Noé. Imagine você, queridos, 50 anos construindo, 40 dias e 40 noites de chuva, 150 dias para a terra secar. E Deus deu uma palavra para ele e falou assim: a arca é o teu propósito, constrói a arca. 50 anos sendo afligido por isso, querido. Mas ele firme. Depois, queridos, ele fala assim: ó, esposa, filhos, noras, nós vamos subir, Deus vai mandar chuva. Mas não chove, pai. Deus tem um propósito, Ele disse que vai chover. Está na hora de nós crermos nas palavras de Jesus. O grande problema da humanidade não está, queridos, na rebeldia. Eu preguei aqui isso esses dias. O grande problema da humanidade está em crer no que Jesus fala. Jesus está dizendo para nós: tem propósito nisso, fique firme, permaneça, creia no que está sendo dito. E, queridos, ele sobe com a sua família na arca, ele sobe com uma multidão de animais. E é aqui que eu quero chegar. Agora, olha, imagine esse contexto, queridos. Desculpe o termo, mas um monte de cocô para limpar e um monte de animal para alimentar. Esse deveria ser o sonho da esposa de Noé. Fala a verdade, querido. Era tudo que ela queria fazer por 150 dias. Não, querido. Mas o propósito nos convoca a fazer aquilo que é necessário. A gente precisa entender que aquilo que é necessário é importante, queridos. Porque se a gente não faz o que é necessário, o propósito não se cumpre. E você sabe o que é incrível, queridos? Porque no meio de circunstâncias cruciais como essa, decidir fazer o que é necessário ou fazer o que eu quero, eu preciso compreender que ainda que eu faça o que é necessário, eu não posso fazer esperando uma recompensa. Como assim, pastor? Queridos, talvez na cabeça de muito crente está que se ele fizer algo para Deus, ao final da história sempre haverá uma recompensa. E quando nós olhamos, queridos, para a Arca de Noé, nós olhamos para aquele quadro todo, eles fazendo tudo que era necessário. Sabe o que aguardava eles quando a porta se abriu? Nada. Está na hora, queridos, de entendermos que fazer o que precisa ser feito é a nossa obrigação cristã, é a nossa consciência de fé, é aquilo que Deus está nos chamando para fazer.
E talvez mais adiante seja um renovo de propósito. Não era mais a arca, mas a reconstrução do mundo. E nós precisamos entender que esses propósitos fazem parte daquilo que Deus está fazendo em nós. E é por isso que mudar a forma como nós vemos as circunstâncias é importante. Todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, queridos? Você crê nisso? Entenda, você foi chamado para aquilo que é necessário. E é por isso, querido, eu estou caminhando para fechar. Me empresta mais uns minutinhos só. É por isso que eu e você precisamos entender que as circunstâncias cruciais, elas também servem para nós como um ajuste de prioridade. O que tem sido prioridade na sua vida? As prioridades da sua vida têm dirigido a sua jornada. E se a prioridade da sua vida não tem sido viver uma vida de acordo com as palavras de Jesus, o caminho pode te levar para um lugar chamado Emaús, mas não vai te permitir viver o propósito em Jerusalém. Está na hora de nós entendermos, queridos, que nós precisamos tomar algumas decisões que serão importantes para nós. E eu aprendo muito com Jesus a respeito disso. Queridos, todo mundo aqui se lembra do lugar onde Jesus morreu e foi crucificado, amém? Qual é o lugar que Jesus foi crucificado? Não foi, querido. Como assim, pastor? Que heresia é essa? Jesus não foi crucificado no Gólgota, querido. No Gólgota houve a consumação daquilo que já havia acontecido. Jesus foi crucificado, foi no Getsêmani. Quando ele sobe aquele monte, e o seu coração está angustiado pelo propósito de Deus, e ele ora ao céu dizendo: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, a minha vontade. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a do Senhor. Quando eu rendo a minha vontade ao Senhor, o propósito já se cumpriu, querido. Naquela hora, querido, Jesus estava morto e consumado. Ele disse: eu vou até o fim, porque essa é a vontade do Pai. Está na hora de, queridos, mudarmos as nossas orações, a ponto de conseguirmos renunciar às nossas vontades para absorver a vontade de Deus para nós, para o nosso casamento, para a criação dos nossos filhos, para a vida comunitária como igreja, para o serviço da missão de Deus, que Ele tem nos incumbido e chamado para esse tempo. Você sabe o que é mais notável naquela oração e naquela atitude, de decidir morrer para si mesmo em vida? É que naquele momento, queridos, Ele não somente entregou a sua vida para a restauração de muitos, mas ele venceu tudo aquilo que Satanás poderia ter contra ele. Porque, queridos, naquela renúncia, Satanás perdeu toda a autoridade de continuar intentando contra os pensamentos de Jesus, toda a autoridade para continuar a apertá-lo a ponto de que ele pudesse desistir, porque ele já havia morrido. E quem morre para si mesmo, queridos, consegue de fato viver o propósito que Deus tem. Paulo entendeu isso com muita clareza. Por isso Paulo escreve aos Gálatas dizendo, Gálatas 2:20, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu a vivo para a glória de Deus. Isso fala de alguém que entendeu o princípio de renunciar às suas próprias vontades diante de circunstâncias cruciais. Queridos, nessa manhã, o Senhor está nos convidando a um lugar de mudança de perspectiva, de mudança de postura, a fim de que não mais sejamos vencidos pelas circunstâncias cruciais. Talvez você chegou aqui com um sentimento de derrota para essas circunstâncias. Talvez você esteja fragilizado por elas. Mas eu quero dizer para você que o mesmo Jesus que apareceu no caminho de Emaús está aqui nessa manhã. Ele está aqui disposto a partir o pão, a abrir os nossos olhos. Ele está aqui disposto a expor o seu coração e se fazer encontrado em cada momento da nossa vida, a fim de tocar o seu casamento, de tocar a vida dos seus filhos, de tocar o seu trabalho, de tocar a sua realidade humana, a fim de que você consiga retroceder ao lugar de propósito e viver aquilo que Deus tem. Mas para isso nós precisamos entender uma coisa que nos foi ministrada durante muito tempo de forma equivocada. Quantas vezes nós ouvimos falar sobre recomeço, queridos? E aqueles homens foram convidados para um recomeço. E recomeçar, e eu quero que você guarde isso no seu coração, recomeçar não é anular aquilo que você viveu. Quando você recomeça a partir de algum lugar, a partir das experiências que você já teve.
Recomeçar é ressignificar aquilo que era maldito naquilo que é bendito. Aquilo que um dia te afligiu pode ser instrumento de cura. Aquilo que um dia te derrotou pode ser um instrumento da vitória de alguém. Deus quer transformar o seu passado em um caminho vivo da presença de Deus para esse tempo, para essa geração, para as pessoas que te cercam, a fim de que circunstâncias não as vençam, a fim de que o nosso testemunho as poupe e as leve para Jesus novamente. E é por isso que nessa manhã eu quero desafiar você a compreender que Jesus está nos convocando a um tempo de posicionamento diante das circunstâncias cruciais da nossa vida. Está na hora de nessa manhã reconhecermos que nós já tentamos sozinhos, que nós já tentamos do nosso jeito, interpretando segundo as lentes que nos foram colocadas pela vida, e que esse é o momento de tentarmos pelas lentes de Jesus. Esse é o momento de dar a oportunidade para alguém que sempre quis caminhar comigo, me ajudar, e eu nunca permiti isso, porque eu achava que eu tinha todas as verdades possíveis. Esse é o momento, queridos, de entendermos que como comunidade de fé, como igreja do Senhor, Ele está chamando o seu povo para construir um tempo mais forte, uma geração mais forte, onde as circunstâncias não continuem a desviar os crentes por causa da sua alma ferida, mas agora eles vão ser guiados para uma vida no Espírito, porque estão ouvindo as vivas palavras de Jesus, o maravilhoso conselheiro da igreja. Mas para isso, queridos, eu estou aqui nessa manhã cumprindo a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que Ele faz dos seus ministros como labaredas de fogo. Por quê, pastor? Porque o fogo vai tocando, e vai aquecendo, e vai dando recomeço, e vai restaurando. Mas eu quero te dizer uma coisa: não é de fogo somente que você precisa e que eu preciso. Nós precisamos hoje aprender que uma candeia de Deus, um homem escolhido, uma mulher escolhida por Deus, eles são acesos por alguém, mas o que mantém eles acesos e como luz no mundo, para responder às circunstâncias cruciais, é como eles permitem que Deus extraia o óleo da unção das suas vidas. As circunstâncias podem estar te espremendo, podem estar exigindo de você algo que parece mais forte do que a sua própria vida, mas eu quero dizer para você que desse lugar vai sair virtude, desse lugar vai sair poder, desse lugar vai sair milagre, desse lugar Deus vai fazer uma coisa nova, e que através dessa unção, o fogo do Espírito Santo que foi derramado sobre ti, se manterá vivo até o último dia. E como nós ouvimos no domingo passado, quando o amigo do noivo anunciar o noivo está vindo, quando a trombeta tocar, o Senhor te alcançará, e Ele te encontrará vivo na presença de Deus, querido. E é por isso que hoje, nessa manhã, eu sei que eu já estou estendido no horário, pastor, mas eu preciso abrir o altar. Eu preciso abrir esse altar, querido, para que você tenha a oportunidade de trazer as circunstâncias cruciais que têm afligido o teu coração. Jesus está nesse altar pronto para te aconselhar, pronto para te renovar, pronto para restaurar coisas que estavam morrendo em você. Ele está pronto para partir o pão diante dos teus olhos, as escamas caírem. Ele está pronto para expor ao seu coração aquilo que você precisa ouvir para um tempo necessário de atitudes. E eu queria muito, como seu pastor, e eu tenho certeza que o pastor Dom queria a mesma coisa, eu queria muito poder decidir por você em circunstâncias cruciais, nas áreas que eu já sou maduro, e nas que você fosse mais maduro que eu queria que você decidisse por mim, mas não podemos. E é por isso que nós precisamos tanto de Jesus, é por isso que nós dependemos tanto de Jesus, queridos. É porque sem Ele, queridos, nós não conseguimos discernir, sem Ele nós não sabemos discernir a mão direita da mão esquerda, mas com os olhos de Deus, com a palavra de Deus, com a perspectiva que nos vem do alto, nós sabemos o que é bênção e o que é maldição, o que é vida e o que é morte, e Ele nos conduz a esse lugar de vida eterna, de plenitude de vida, para nós, para a nossa geração, para os nossos filhos, para a igreja do Senhor nesse lugar, queridos. Nós como igreja temos muitas circunstâncias cruciais para enfrentar,
Mas eu espero muito que Deus continue partindo o pão diante dos nossos olhos. Eu espero muito que Ele continue inspirando e ministrando o nosso coração com uma palavra de esperança e vida. De que nós não somos o tempo presente, nós não somos as circunstâncias que estamos enfrentando. É um processo, mas nós vamos chegar lá, queridos. Vai acontecer, e eu creio, se você crer também nessa manhã, um processo será instaurado na sua vida. E esse caminho que você estava percorrendo, longe do propósito, longe do lugar onde Jesus queria que você estivesse, fazendo o que Ele queria que você manifestasse, você vai voltar a esse lugar. Porque Emaús não foi o lugar que Deus criou para você estar. Emaús pode ser bom para construir uma casa, Emaús pode ser bom para ter qualquer tipo de trabalho, mas não é o lugar de realização e plenitude de vida. Jerusalém é esse lugar. E Jerusalém está na geografia do altar de Deus nessa noite. Então eu quero convidar você a sair do seu lugar, a vir a esse altar e falar: Senhor, que não seja mais feita a minha vontade. Até aqui eu tentei da minha forma, eu fiz o que eu queria, eu estou dentro do meu planejamento. Mas eu quero estar na geografia de Deus, na agenda de Deus, vivendo os propósitos que Ele tem para mim, para essa geração. Eu quero responder às circunstâncias cruciais da minha vida com uma resposta vestida de poder, revestida do Espírito Santo. Eu não quero mais responder segundo as minhas emoções, segundo uma alma ferida. Eu quero responder como alguém que foi restaurado e curado, e que está amando Jesus e vivendo por Jesus, todos os dias, em todo tempo e circunstância. É para você esse altar, meu irmão e minha irmã. O convite é a todos, mas que o Espírito traga aqueles que estão compreendendo a necessidade de viver isso nesse altar. Altar é lugar de resolução, é lugar de renovo, é lugar de restauração. E esse altar, saiba, ele é um altar crucial para a tua vida. Você está diante de uma circunstância crucial nessa manhã, e decidir estar é uma resposta para aquilo que você vai viver. Sabe por quê, queridos? DDD, decisões definem destinos. Você está fazendo algo novo para o teu futuro e para a tua eternidade. Comece a orar, querido. Derrame o seu coração. Tu és minha